Bom dia, pessoal. Vamos lá mais início, então. Vamos lá início mais um dia de atividades. E hoje a gente vai ver, continuar vendo sobre o nosso sistema, né, planetário. Então, livro didático de ciências, da página 154 até a página 157, tá? Então, vamos lá. Lua, suas fases e o calendário. As fases da Lua e sua influência no dia a dia. Imagine-se numa floresta à noite. Agora, pense no céu e naquela figura enorme e brilhante que ilumina vagamente as folhas das árvores. Pronto, você já entendeu porque a Lua é o segundo astro mais importante para os índios. Nada é mais atraente do que ela no céu. Mas para os índios, as fases da Lua significam ainda mais. A observação constante da natureza permitiu a eles saber, por exemplo, que a lua cheia, os bichos ficam mais agitados pelo excesso de luz e, por isso, são presas mais fáceis. Como vimos, o conhecimento dos índios é fruto de uma atenta observação da natureza. Os cientistas chamam esse método de conhecimento empírico, ou aquele que é deduzido a partir da repetição constante de certos fenômenos. Por muito tempo, os índios notaram que, no período da lua nova, há menos mosquitos, por exemplo. Logo, deduziram que esses insetos agem pouco nesta fase lunar. Isso é um conhecimento empírico. Primeira atividade. Leia o texto com o professor, converse com seus colegas no caderno e registre o que se pede. Então, lá no caderno de vocês vão responder essas perguntas. A. Observando as fases da Lua e a natureza, os povos indígenas adquiriram conhecimento que utilizavam no dia a dia. Cite 2 desses conhecimentos. É só vocês observarem ali no texto que vai ter esses conhecimentos, tá? B. Escreva o nome de alguma atividade que as pessoas fazem relacionada às fases da Lua. Então, assim, de acordo com a fase da Lua, você conhece alguém que... Vou dar um exemplo aqui. Cortar o cabelo. Tem muita gente que fala que tem uma determinada fase da Lua, que se você cortar o cabelo fica mais forte, é uma fase boa para cortar o cabelo, porque o cabelo vai crescer forte, vai crescer rápido, tá? É um exemplo, por exemplo, tá? Aí vocês podem perguntar para os pais de vocês, para os avós, para o vizinho, para poderem registrar aqui, tá? Página 155. A Lua e suas fases. A Lua é um satélite natural do nosso planeta. Assim como a Terra, ela é iluminada pela luz do Sol. Ela também realiza um movimento de rotação. A Lua demora aproximadamente o período de 1 mês aqui na Terra para dar uma volta completa em torno dela mesma. No lado voltado para o Sol é o dia lunar, e no lado da escuridão temos a noite lunar. O brilho da Lua, visto por nós, é o reflexo dessa luz. Ela realiza movimento de translação ao redor da Terra. Devido a esse movimento, a luz solar que ela reflete é percebida por nós, observadores terrestres, com diferentes aspectos, denominados fases da Lua. Observe a imagem do calendário com fases da Lua no mês de dezembro de 2019. Então, percebam que ela vai ficando com partes iluminadas e partes, escuras. Aqui, por exemplo, ela tem só essa partezinha que tá aparente. Essa aqui, tá vendo? Que vai aumentando até que ela começa a ficar toda aparente, ó, que é o que a gente chama de lua cheia, né? Depois ela vai diminuindo do outro lado. Ela começou aqui do lado esquerdo, depois ela vai passando pro lado direito, ó.
até que tem uma hora que a gente não consegue ver ela, tá? Note que nesse mês a Lua chegou à fase quarto crescente no dia 4 e no dia seguinte a parte que vemos de seu lado, iluminado pelo Sol, vai se ampliando até atingir a fase da Lua cheia no dia 12. Então aqui no dia 4, ela está no quarto crescente. E aí ela vai ampliando a sua iluminação até aqui no dia 12, ó, que ela fica uma lua cheia. Nesse dia, sua face iluminada pelo Sol está inteira voltada para a Terra e, portanto, pode ser vista por nós. Em seguida, a parte da face iluminada, visível por nós, começa a diminuir e chega à fase quarto minguante no dia 19, assume a forma da letra D. Aqui, ó, que é essa é a impressão que a gente tem. A partir daí, a parte visível vai ficando cada vez menor e atinge a lua nova no dia 26. Nesta fase não vemos a Lua, pois sua fase voltada para a Terra está na escuridão. Em seguida, a parte visível começa a aumentar gradativamente, parecendo a letra C, seguindo para o quarto crescente novamente. Então, vocês viram que aqui, ó, ele dá os nomes da Lua e vai explicando os movimentos, certo? Então, aqui a gente tem o quarto crescente. Depois a gente tem a lua cheia. Depois a gente tem o quarto minguante. E depois a lua nova. Então, notem que é praticamente assim, ó. Dura quase que uma semana certinho um movimento pro outro. Veja. Aqui, ó. Ela tem essa mudança quase que todas as quintas-feiras, ó. Percebam, só a primeira que é na quarta, né? Mas, ou seja, ela muda praticamente toda semana. Página 157. A gente não vai fazer a 156, tá? Leia os versos e depois responda as questões. A lua, se é hoje inteira, amanhã vem por metade. E assim vai escasseando. Vai minguando. Até sumir-se de vez. A Lua tem diferentes aspectos que chamamos de fases. Quantas são as quatro fases principais e que nome elas recebem? Então aqui eu quero que vocês coloquem qual que é o nome das 4 fases da Lua. É só voltar lá naquele texto que a gente acabou de ler, que lá tem. Por que a Lua aparece de formas diferentes? Vocês vão ler novamente o texto, que lá tem a explicação, tá? Os calendários a seguir mostram as fases da Lua entre os meses de agosto e setembro de 2019. Analise os calendários e responda a questão. Aqui, ó, percebam que aqui ele vai ter, ó, no dia 1º, vai estar no ápice da Lua cheia. Dia 7 vai estar no quarto minguante. Dia 15 vai estar... Desculpa, aqui é a lua nova. Quarto minguante. Não, quarto crescente. Lua cheia. Não, mentira, é isso mesmo. É isso mesmo. Quarto minguante. E aqui novamente, lua nova. E aqui também. Qual é o intervalo de dias entre duas luas cheias? Então, vocês vão observar aqui a data e vão calcular qual que é o intervalo de dias entre duas luas cheias, de uma para outra. Qual que é o intervalo? B. A fase de lua nova aparece 4 vezes neste período. Aparece quantas vezes neste período?
Então vocês vão lá novamente, vão ver qual que é a lua nova. Apesar de que aqui tá bem fácil saber qual que é a lua nova. E vocês vão ver quantas delas aparecem nesse período entre agosto e setembro. É só analisar os dois calendários. Em quais dias elas vão aparecer? Qual é o intervalo de tempo entre esses 2 dias? Então, qual que é o intervalo de tempo que eu vou ter entre uma lua nova e outra? As atividades de hoje tá bem tranquilo, tá bem sossegadinho, bem facinho de entender, tá? É só isso mesmo. E tenho certeza que vocês vão arrasar. Qualquer coisa, me chamem para tirar dúvidas, ok? Beijinhos e até mais.